A defesa de um trabalho de conclusão de curso geralmente segue a mesma estrutura, seja no caso de um TCC para graduação, seja uma dissertação para o mestrado, seja uma tese para o doutorado. No geral, você vai ter um primeiro momento em que aquela pessoa que está ali para defender vai fazer uma exposição, né, contextualizar coisas, explicar coisas, etc. Depois vem um período de arguição, em que a banca, o pessoal que está ali na banca para avaliar, vai levantar perguntas, e aí quem está ali para defender vai ter um certo tempo para responder ao que foi colocado. E por fim, um momento do veredito, né? A minha dissertação foi defendida. Ela se chama Realismo Polêmico, e aqui já fica o spoiler do veredito, né? Ela foi aprovada. O que vocês vão ver agora, então, são as duas primeiras partes. E isso aqui vai ser, na verdade, uma série. Nesse vídeo, só o que está como conteúdo principal é a minha exposição inicial. Logo mais, vão ver alguns vídeos também das minhas respostas para perguntas que a banca levantou. Então, espero que seja interessante, espero que seja útil e fiquem aí com o realismo polêmico. Bora lá! Bom dia a todo mundo. Obrigado por vocês estarem aqui. É uma banca que tem uma audiência muito grande, isso é muito legal. Acho que a gente vai aprender muito, se não com conteúdo, ao menos em termos de procedimento. Então, obrigado por estarem aqui. Obrigado, Otávio e Chajara, por terem aceitado compor essa banca. Vocês compuseram a banca de qualificação do mestrado do Gabriel, então isso é muito importante. É muito importante esse retorno de vocês aqui, porque assim vocês conseguem ver o filme do desenvolvimento, não somente o retrato, né? E, sobretudo, obrigado ao Gabriel por ter confiado em mim para orientar nessa pesquisa, que ganhou asas e eu que acabei aprendendo muito com ele. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Gabriel, que vai ter 20 minutos de fala, caso deseje. Se não quiser, não precisa, Gabriel. Tá bom? Na tentativa de justificar tanto o resultado final dessa dissertação, quanto também a estrutura geral pela qual eu acabei optando, e enfim, as estratégias argumentativas e tudo mais, tem uma frase do Graham Harman, né, que talvez seja útil. Eu já ouvi ele falando isso, versões dessa frase, algumas vezes. Ele já falou sobre essa frase, né, sobre os livros dele dedicados ao Latour. Já falou isso, se eu não me engano, sobre o livro dedicado ao Lovecraft. Mas mais recentemente, ele falou em referência ao novo livro dele, Waves and Stones, que trata do granular e do contínuo, né? E aí, quando alguém perguntou qual foi a inspiração, ou alguma coisa do tipo, ele disse que queria ler um livro sobre, mas que não tinha encontrado algo daquele tipo. E aí o que ele disse foi, muitas vezes os livros que eu escrevo acabam sendo coisas que eu gostaria de ler, mas não encontrei. E aí voltando para quando eu tive os meus primeiros contatos com o novo realismo e o realismo especulativo, lá no meu TCC, eu ofereci um breve relato, né, uma breve determinação do que seria cada um desses movimentos, junto com uma consideração também sobre o realismo em geral, a partir do que aparece lá na Stanford, de um realismo genérico e tudo mais. E comecei a ficar insatisfeito depois que o tempo passou, né? Fui percebendo que o que estava ali era bastante limitado e comecei a ler mais um pouco, ler mais um pouco. E o que eu percebi, no geral, na literatura sobre o tema, eram dois tipos de abordagem. Uma que era mais histórica, e essa abordagem histórica se contentava com narrar uma espécie de mito de fundação, em que acontecia no final a talvez iniciação de um movimento. No caso do realismo especulativo, muitos colocavam o adendo, ainda talvez nem seja um movimento. No caso do novo realismo, acontecia algo também estranho, por vezes ele era colocado como uma tendência mais abrangente que um movimento, e portanto abarcaria o realismo especulativo, mas em outros momentos ele é colocado como algo que concorre com o realismo especulativo, então você via
pessoas se contradizendo umas com as outras e às vezes até entre si, quando iam pela linha de um relato histórico, talvez mítico. Do outro lado, você tem algumas pessoas propondo critérios de individuação, e como eu tentei colocar na dissertação, critérios que são muitas vezes insuficientes. Eu creio que todos aqueles que eu abordei, né, exibem problemas, e esses problemas me parecem que estão conectados com a não rigorosidade sistemática de, enquanto se propõe, avaliar os outros critérios que foram colocados ali nessa arena intelectual, né? Acaba sendo uma coisa, por exemplo, tem um autor que fala: talvez o realismo especulativo seja unificado pelo fato de que a ciência avançou muito, e isso que foi o estopim. O cara que edita lá o jornal chamado Speculations, né? No primeiro volume ele dá esse critério. Ou então não, talvez seja uma questão sobre o tempo, sobre coisas fora do tempo. O Peter Gratton vai por aí. E eles acabam não conversando muito entre si. E eu, pensando agora nesse vão que eu senti desde esse período do TCC, né, acabei não encontrando algo que fornecesse uma visão panorâmica. E eu, particularmente, prefiro ter contato com essa visão panorâmica e aí indo para o particular, para os casos particulares, entendendo em que medida essa grande descrição, essa grande caracterização faz sentido, não faz sentido, quais são as suas limitações, etc. E o que surgiu, então, pensando mais uma vez no Harman, foi uma espécie de ordo amores, como ele coloca ali na sua tentativa de lidar com questões éticas, né? Ele não fala tanto sobre esse tema, mas uma das coisas que ele começa a delinear, tem um texto bem bacana sobre isso lá no Reader, que saiu em 2023, e ele vai tentar lidar com a ideia de que existem objetos, esses objetos nos cativam, e nessa cativação do objeto é como se realmente eles nos levassem cativos e houvesse uma espécie de dever de lidar com essa admiração, né? Como se eu tivesse uma espécie de obrigação ética com aquele objeto. E foi meio isso que aconteceu, algo como uma vocação autoimposta ou coisa do tipo. Eu me coloquei nesse lugar de tentar preencher o vazio que me foi percebido ali na literatura sobre o tema. No entanto, quando eu cheguei na qualificação, me chegou assim um problema, né? Se apresentou um problema. E, na minha concepção, um problema com um fundo muito positivo. Porque, para ser resumido, e aí eu vou tentar explicar um pouco mais, o Shajara e o Otávio, pelo menos na minha leitura, são filósofos da criatividade, filósofos da originalidade. E eu sabia disso, né? Tanto que eu conversei com o Rodrigo, né? Tanto antes, e falei, cara, eu acho que esses dois doutores seriam interessantes e tudo mais. Quando eu estava vendo ali o que eu comecei a propor nos textos da qualificação, eu percebi que tinha um monte de neologia, um monte de conceito que eu estava cunhando, justamente por estar tentando fazer um estudo um pouco diferente do que eu via na literatura. E eu pensei, ok, talvez eu esteja exagerando, talvez eu vá chegar lá e eles vão falar, não, ok, é interessante você estar cunhando esses conceitos e tudo mais, mas vamos com um pouco mais de calma. E aí, o que eu descobri quando eu cheguei na qualificação foi uma surpresa, mas uma surpresa muito positiva, de que, na verdade, eles queriam que eu fosse mais ousado, né? Uma demanda para que houvesse um pouco mais de ousadia nas formulações presentes no texto. Eu realmente não esperava por isso. E, inclusive, todas as pessoas com quem eu conversei se surpreenderam, e muito positivamente. Caramba, não esperava que essa fosse a demanda, mas que interessante. E realmente até porque uma das coisas que me aproximou dessa área de pesquisa na filosofia é a possibilidade da gente ser criativo.
Mas isso acabou se tornando algo que se colocou no caminho daquele meu objetivo inicial, né? Que era fazer um texto talvez um pouco mais escolástico, um pouco mais sistemático, analítico, que poderia ser visto como mais direto ao ponto, sem a colocação desses lados mais originais e ousados. Eu tenho, né, inclusive, recentemente, eu apresentei lá no Congresso de Cosmopolítica, que o Shajara estava também organizando. Publiquei 2 textos com uma espécie de postura ontoepistemometafísica que eu estou tentando delinear a partir de algumas intuições. Então eu poderia simplesmente colocar ali, né, umas 70 páginas, alguma coisa assim. Mas eu realmente queria tentar escrever esse texto de uma forma um pouco mais distanciada. E aí eu segui um rumo que eu acho que geralmente não é o melhor, mas foi aquilo que eu consegui desenvolver nesse último ano, que foi dar uma de Hannah Montana, né? Como é que é a música dela? The Best of Both Worlds, né? O melhor dos dois mundos. Eu Ai, tentei, ai, ai. perdão pela referência filosófica, eu tentei manter a estrutura geral, mas também não deixar de lado essa demanda que particularmente é muito cara para mim, né? Quando alguém pede, pô, cara, seja mais criativo, eu levo isso a sério, é algo que conversa profundamente comigo. Então, o que eu acabei fazendo, né? Sobre a estrutura geral, e eu já vou me encaminhando para o final dessa contextualização, em determinado momento, enquanto a gente conversava na qualificação, surgiu a questão da metafilosofia, e que talvez a lida com movimentos fosse algo como uma metafilosofia, e me parece que junto com isso surgiu uma questão sobre os limites da filosofia, o que é filosófico e o que não é filosófico, e o que me pareceu é que eu precisava ou uh, concordar, né, e realmente reestruturar a pesquisa, abandonar como ela estava e fazer uma outra síntese, uma outra coisa, ou tentar defender, se eu quisesse manter essa pesquisa, que na verdade a lida com movimentos e com a tentativa de determinar o que é um movimento, se é ou não, que isso seria sim uma pesquisa filosófica. E foi isso que eu tentei fazer. Por isso que eu adicionei o ponto 1.3, se eu não me engano é isso, onde eu falo sobre metodologia, e lá o argumento que, na verdade, essa espécie de metafilosofia seria, sim, filosofia, né? Eu dou 3 vias para pensar um pouco sobre o assunto, uma etimológica, né? Porque o meta pode indicar alguma coisa que realmente está fora da instância em que a coisa original estava e que agora é abordada numa nova instância meta, né? Tipo, a metaética não é bem fazer ética. Fazer metaética não é bem fazer ética, mas por outro lado, fazer metalinguagem é ainda fazer linguagem, é produção linguística, né? Então, pela via etimológica, a gente continua com a liberdade de poder pensar a metafilosofia como filosofia. Pela via histórica, existem filósofos que, no seu conteúdo filosófico, lidam com essa questão do que constitui um movimento, né? O sexto empírico, por exemplo, pensa, o ceticismo é uma escola, é ou não é? E por outro lado, eu tentei dar um argumento talvez um pouco mais filosófico, né? Lidando com questões conceituais, a partir do Frege e da ideia de composicionalidade. Porque se eu tenho um termo que é muito vago, ou no mínimo, né, que eu não consigo justificadamente, num determinado contexto de relações, separar esse termo de outros termos, com algum tipo de critério que se imponha como relevante e que permita essa individuação, eu acabo construindo várias frases com muita vaguidão e isso pode virar uma espécie de buraco negro semântico, né, em que eu decaio em produtividade ou coisa do tipo. Eu falo e acabo sendo contraproducente, falando nada. Então eu tentei argumentar isso para subsidiar o fato de que eu não queria ir contra aquele impulso inicial, mas por outro lado, conhecendo os filósofos com quem eu estava lidando na banca e que eu sabia que eu ia encontrar de novo na defesa
E tendo em mente essa demanda, que é uma demanda que em qualquer outra circunstância seria a demanda mais feliz que poderiam me fazer, eu quis adicionar, né, eu modifiquei o capítulo final, e ele se tornou um aprofundamento da problematização que já acontece nos momentos finais da dissertação, quando eu chego em algumas conclusões, né? Eu começo a falar sobre questões de paradoxo, de contradição, e aí nessas últimas 12 páginas, aí que fica a questão, né, de talvez a tentativa de pegar o melhor dos dois mundos não ser a mais interessante. Aquela ideia de que não é possível servir a dois senhores, né? Acabou que foram 230 páginas daquela ideia inicial e 12 páginas no final que eu começo ali a tentar ofertar algo um pouco mais ousado dentro do terreno de especulações, né? Em que esses filósofos que eu venho abordado também contribuem de maneira original enfim, ousada, né? Dito isso, essa é a contextualização, né? Então, essa parte final, na minha concepção, é como se fosse a tentativa de uma fagulha de esperança, porque o que está ali é o que eu estou tentando agora desenvolver, né? Eu mandei já um projeto, consegui passar numa seleção de doutorado, e o projeto era basicamente a apresentação que eu fiz lá nessa semana cosmopolítica que eu tinha falado, em que eu desenvolvo precisamente o que eu coloquei ali nas reflexões sobre contradição e paradoxo. Então tem mais coisa para acontecer. Se a gente continuar esse diálogo, espero que continue, né? Tem mais aprofundamentos, tem já bastante coisa escrita para além dessas 12 páginas, mas como eu precisava encaixar tudo numa unidade, né? Debater com o meu orientador, tentar ver onde que as coisas iam se encaixar, eu acabei preferindo que ficasse assim. Essa é a contextualização. Eu não vou falar muito sobre o que está ali compondo o texto de fato, mas eu vou dar algumas palavrinhas, né? Eu aprendi há algum tempo, enquanto eu tenho acompanhado o professor Rodrigo, que muitas vezes é mais interessante fornecer nesses momentos a contextualização e algumas justificativas do que está em torno do texto, né? Precisamente, ele falou isso no início, porque os professores, os doutores que estão aqui para avaliar, leram o texto. Mas só para desencargo de consciência, a tese central é de que haveria uma forma compartilhada pelo novo realismo e pelo realismo especulativo. Essa forma eu chamei de um supramovimento, que também tem o seu conteúdo, né? Mas a ideia é que o conteúdo que diferencia um do outro, um realismo polêmico de outro, né? Que foi o nome que eu dei. Antes o nome era realismo dialético, mas sempre que eu falava de realismo dialético, alguém trazia Hegel para a conversa, e não era bem essa a questão que eu estava tentando pontuar, e esse polêmico é uma referência ao polemos heraclítico, né? Porque os dois critérios são tensionais. Um que é bem comum de movimentos, é uma tensão externa, né? E aí eu tentei delinear como que a tensão externa de cada um desses movimentos é importante para a caracterização daquele movimento. E por outro lado, tem uma tensão interna, que aí talvez seja um pouco mais incomum, mas é aquilo que constitui o ecletismo que a gente encontra nesses novos realismos, neorrealismo, né? Tanto no novo realismo quanto no realismo especulativo. E a desavença interna em cada um desses movimentos também muda. E aí o fato de que você tem essa variável, né, da discordância externa, da tensão externa e da tensão interna sendo substituída por termos diferentes, ajuda a diferenciar esses dois movimentos. Então os dois seriam instanciações de um realismo polêmico, embora diferentes por preencherem com conteúdos diferentes os critérios de individuação. É basicamente isso. Eu agradeço pela atenção e estou aqui para mais conversas e clarificações. Obrigado. Obrigado, Gabriel, e obrigado pelo atendimento ao tempo também, viu?